Bora então começar a nossa Ai, primeira participação. Olha olá! só. Oi, Tudo bem, Duda? tudo bom? Beleza. Agora sim, né, Gabriel? Agora nós estamos ao vivo de vários lugares, com um monte de gente, de tudo quanto é canto. Aqui com a gente representado Minas Gerais, no meu caso, Gabriel Carneiro, Bahia e Bolívia. E a Duda agora falando por São Paulo. Exatamente. Então, agora, oficialmente, para começar o programa, uma boa noite a todos, a todas e à ala psiquiátrica, né? Uma boa noite a vocês. Exatamente. E aí, Duda, Boa como é que noite, você tá? pessoal. Eu tô bem, graças a Deus, e vocês? Ótimo, graças a Deus. Firme. Vem cá, me tira uma dúvida aqui. Nunca te confundiram com uma feminista na rua, não? Já o tempo todo. O Quando tempo Gabriel já todo. começa assim, cara. Quando eu conheci a Eduarda, eu falei, cara, essa menina deve ser uma militante feminista, né? Mas aí depois que eu vi o conteúdo, eu falei, ah, não, ela é gente, ela é de boa. Mas vamos A gente que começar. estuda. Hã? Gente que estuda, né? Isso, gente que É. estuda. Pra Sou não tomar- gente, né? Gente Isso. apenas. Só pelo fato de não ser feminista, a gente já é gente. Pelo menos isso. É, ainda bem que não é o que eu tô falando. Se fosse eu, era a mesma coisa também, tanto faz. Mas, Duda, vamos lá. Quem foi a pessoa que mais te influenciou a começar a se manifestar? Como é que começou tua luta política, por assim dizer? Então, na verdade, foram várias pessoas, né? Que eu sempre falo que eu tive a minha fase feministinha quando eu era mais nova, mais ou menos ali entre os 12 e os 14 anos, porque eu era emo, né? E quando você é emo, você se mete no meio de um monte de jovem alternativo. Infelizmente, o jovem alternativo pende mais pro lado da esquerda, o famoso rebelde sem causa, né? Então eu tive aí a minha fase, mas entrou 2018, eu tinha 15 anos, e quando entrou 2018 eu comecei a ver muita gente próxima de mim, família, professores, surpreendentemente professores, com quem eu me dava bem, apoiando o Bolsonaro, falando que eram de direita, e eu pensei, bom, se tem tanta gente que é importante para mim indo para esse lado, significa que coisa ruim não deve ser. E aí que eu fui atrás, dei uma estudada um pouquinho maior e aí eu mudei assim de comportamento. Mas conteúdo mesmo e começar a estudar, a pegar livro para ler, fazer curso, eu comecei em 2021 mesmo. Legal, legal. Posso emendar uma, Gabriel? Vai lá, vai lá. Tem que revezar. Ele não tá do meu lado, tô cutucar ele na hora de perguntar, então tem que perguntar antes. Perguntar para você o seguinte, Odoro. Qual que é a sua formação política? Assim, quais autores que você fala assim, esse sujeito foi essencial para eu ter o pensamento que eu tenho hoje, esse livro tal moldou minha percepção acerca daquilo. Por exemplo, tem um livro do Scruton que eu gosto muito, que é aquele sobre beleza. É um livro que o pessoal quase não sabe que ele escreveu. E é um livro que ensina muito sobre por que a beleza importa. Então eu queria que você já Tá na contasse minha pra lista gente. de leitura. Aí, ó, você vê como é que é um material muito importante do Scruton, esse livro. O meu, eu falo isso para todo mundo. O meu livro, assim, eu falei isso numa live que eu fiz, se eu não me engano, foi ontem. Que até 2018, até 2018 não. Entre 2018 até finalzinho de 2020, eu era muito casual, sabe? Ah, eu sei do lado que eu tô, mas eu não sei falar a fundo sobre o assunto, sabe? Era tipo, tá, sou de direita, ok, mas teoria, o que é conservadorismo, essa coisa toda, eu não sabia o que era, porque eu não ia atrás. Eu comecei a ir atrás mesmo esse ano. E aí eu sempre falo que o livro que mudou tudo, que fez eu decidir que eu queria fazer conteúdo, que fez eu realmente começar a estudar, foi o livro da Ana Campanholo. Ah, Foi esse daqui. Eu ganhei ele de presente da minha mãe e eu vi que eu tinha na minha cabeça que feminismo não é legal. Por quê? Porque eu vejo feminista na internet e eu não acho legal. Mas a parte histórica da coisa, o contexto de onde tudo aquilo surgiu, a coisa mais séria, eu não tinha noção. E quando eu vi esse livro, ele aborda tanto a questão do feminismo quanto a questão do conservadorismo. E aí que eu percebi que tinha muita coisa que eu ainda não sabia, por mais que eu já tivesse
entrado do lado certo da história, eu não sabia nem da missa metade. E foi depois desse livro que eu realmente decidi começar a estudar que nem uma doida e começar a fazer conteúdo, e hoje estamos aí. Então, pegando uma Esse foi seu primeiro contato com a Ana? Oi? Deu pra ouvir? Esse foi seu primeiro contato com a Ana? Não, eu já tinha ouvido falar dela por aí, sabe? Eu sabia que ela era deputada, sabia que ela tinha recebido apoio do presidente Bolsonaro, mas eu não acompanhava. Foi a minha mãe mesmo que falou para mim. Minha mãe acompanha a política há mais tempo do que eu, né? E com muito mais afinco do que eu até diria. A minha mãe é assim, louca da política, o tempo todo. Ela sai do Kim Paim, ela vai pro Constantino, ela sai do Constantino, ela vai pra Bárbara, é o dia todo. Aí ela que falou pra mim, Duda, eu vou te dar um livro que eu quero que você leia, que eu acho que você vai gostar. E aí ela comprou pra mim o livro da Ana, e realmente fez muito bem, porque eu gostei muito. Ô, Duda, principalmente pré-impeachment da Dilma, todo mundo estava naquela avalanche, porque o anti-PT ficou automaticamente encaixado numa caixinha da direita, né? Só que o brasileiro não sabia o que era direita. Hoje, muitos ainda não sabem, mas na época era muito menos. Então você tinha, por exemplo, o MBL, que cresceu bastante com essa casta de direita, né? Que apareceu liberal para lá, liberal para cá, tal, tal. A gente tinha o Olavo, que mandava todo mundo para aquele lugar, ensinava para a gente o que era um conservadorismo, né? Nessa referência. E como você entendeu em qual setor, por assim dizer, da direita você estava? Eu sou conservadora por isso, ou se é que você é conservadora. Acho que você é conservadora, né? Sim. Então, na verdade, foi uma coisa muito louca. É uma coisa que estava meio intrínseca em mim, mas eu não conhecia. Tanto que foi só eu entrar em contato com que eu mudei assim da água pro vinho. Eu comentei, né? Eu fui emo. Uhum. E franjona, assim, na cara e tudo mais. Antes eu sofria, agora eu sou fria, sabe? Essas coisas. Nossa. Nossa, isso é muito doido. Com 12 anos. Muito sofrimento. Mas, enfim. Levei tanto tapa no meio da boca da minha mãe por causa dessa fase. Mas, enfim. Bom, né? Acontece que eu tinha essa coisa do... eu sou gótica, sofredora, meu coração é cheio de trevas. E isso acabava me trazendo uma certa repulsa de certas coisas. Tipo, olha só como foi bom. Serviu para alguma coisa. Funk, por exemplo. Foi uma coisa que por mais que eu tivesse ali o verme do feminismo um pouquinho na minha cabeça, eu não conseguia gostar dessas coisas. Sabe? Essas meninas que saem mostrando a bunda, rebolando, fazendo quadradinho, ouvindo essas músicas ridículas. Eu sempre detestei tudo isso. Eu olhava e eu pensava, ai, que vagabunda, sabe? Então, tipo, eu nunca gostei disso. Eu sempre olhei e eu achei isso moralmente errado. Por exemplo, essas meninas que elas têm o hábito de sair, ficar com um monte de cara. Eu olhava para aquilo e eu pensava, nossa, mas que menina carente, sabe? Que carência é essa, tá ligado? Eu achava isso ridículo. E eu comecei a ver que algumas meninas que estudavam comigo, quando eu tinha lá pelos meus 13 anos, quando eu manifestava esse tipo de opinião, elas diziam que eu estava errada. Diziam que não, porque eu sou mulher, eu faço o que eu quero com o meu corpo, roupa não define caráter, eu vivo, aquele clichê de sempre. E eu comecei a pensar que, mas eu não concordo com isso. Eu realmente acho que está errado. E eu sei que o corpo é dela e ela faz o que ela quer, mas não quer dizer que eu não possa criticar se eu achar errado. E aí depois eu via que às vezes eu fazia uma piada e alguém falava pra mim, ai, nossa, mas isso é tão preconceituoso. E eu comecei a pensar, gente, que povo chato, sabe? Aí, assim, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, eu tô devendo um vídeo sobre isso pro YouTube, sobre como foi mais ou menos essa minha migração. Esses dias eu peguei o meu Facebook, que há muito tempo eu não uso o Facebook, eu não tenho nem foto de perfil no Facebook, eu não uso mesmo. Mas eu tive a minha época que eu usava muito, que era nesse período. Eu pensei, deixa eu dar uma olhada no que eu postava, né? E eu fui descendo para ver o que eu tanto postava, e eu achei um contraste muito engraçado. Tinha literalmente um post do Quebrando o Tabu falando sobre aborto,
porque eu tive a minha época de ser pró-aborto. Então eu tinha ali um post da Quebrando o Tabu defendendo, falando que a mulher vai continuar abortando, então a gente tem que legalizar para diminuir o óbito, pelo menos das mulheres, essa merda toda. Tinha um post meu falando isso. Logo embaixo tinha um post da Jovens de Direita reclamando de uma polêmica que tinha saído aí em algum Big Brother da vida, que era um mimimi, sabe? E eu tinha compartilhado aquilo. Então era tipo, eu meio que não tinha noção das coisas. Porque eu tava lacrando em cima dos outros, mas eu não gostava que viessem lacrar pra cima de mim, porque eu achava chato. E aí, justamente, entrou 2018, eu comecei a ter mais noção das coisas, e aí que eu percebi que, cara, isso era um comportamento que estava em mim há muito tempo, mas eu não sabia o que era. A partir do momento que eu soube o que era, de fato, que, retrógrada, antiquada, careta, não, é conservadora. A partir do momento que eu fiquei sabendo disso, eu pensei, ok, então eu vou abraçar isso pra mim agora. Porque é aqui que eu me encaixo. Aqui tem a parte que eu acho que seja moralmente correta. Foi assim, basicamente. Boa. Ô, Dudu, uma questão que eu tô pensando aqui, que acho que vai ser bom você para contar pra gente, é o seguinte, eu e o Gabriel, de vez em quando a gente entra nos arranca-rabo no TikTok, com algumas feministas, né? Uhum. E tudo que a gente fala, tudo que a gente fala, elas gostam de invalidar. Né? É o man interrupting, é não sei das quantas lá, que inventou ali agora a palavra pra gente não poder falar. Né? Eu tenho uma curiosidade seguinte, você que já esteve do lado de lá, sabe como é que funciona, pelo menos assim, a maneira como eles pensam em relação a essas coisas. O funk deprecia a mulher, você não concorda. Então você tá lá e você critica isso, você expõe a hipocrisia, o que eles fazem? Eles te condenam, em vez de concordar com aquilo que você está expondo, né? Então, assim, para você, como mulher mesmo, porque eu e o Gabriel, vamos dizer assim, nós não estamos no lugar de fala, mas como mulher, como que você... Pois é, o Gabriel mais do que eu. Como é que você percebe essa... Como é que você percebe, por exemplo, assim, você como mulher, o que esses movimentos constroem a respeito da figura feminina, ou o que destrói a respeito da figura feminina, que você percebe que isso faz mal, isso chega a fazer mal para a pessoa, faz mal para a sociedade? Sim. Assim, é degradante. Eu já fiz essa recomendação uma vez, eu vou fazer de novo aqui para vocês. Você falou de como esse tipo de comportamento faz mal para a sociedade. Eu recomendo para todo mundo a leitura desse livro aqui, Geração Pornô, tá? O nome tá espelhado Ben Shapiro, né? Do Ben Shapiro? Exatamente. Chama Geração Pornô. Não é uma leitura difícil, é uma leitura bem simples. É um livro de 2005. Ele não é muito grande, tem 300, nem isso, 250 páginas. E, basicamente, ele fala o livro todo sobre isso, sobre como esses movimentos feministas, esses movimentos LGBTs e o movimento progressista em si, ele induz a esse tipo de comportamento animalesco, até de certa forma, na questão de promiscuidade e tudo mais, justamente para gerar caos social. E são comportamentos que, fulana faz o que ela quiser com o corpo dela. Tá, mas não é bem assim. Ela faz o que ela quer com o corpo dela, de fato. Mas esse tipo de comportamento traz consequências negativas para toda a sociedade no geral. Então, por mais que o corpo seja dela e ela possa, sim, fazer o que ela quiser, isso não tem qual que é a palavra? Não tem virtude nisso. Não convence. E assim, isso não deixa ela imune a críticas, né? Por mais que o corpo seja dela, isso não deixa ela imune a críticas e é um comportamento que deve sim ser criticado. Todo tipo de comportamento dessa forma que traga malefícios para a sociedade no geral não deve ser incentivado e deve ser piamente criticado. Você vê, por exemplo, hoje, na cultura pop, quem são os principais nomes do feminismo, né? Luísa Sonza, Anitta, como é que chama aquela outra? Não sei. Só que você não saber já tá bom. Aquela que fez uma plástica assim no nariz. Como é que ela chama? Ludmilla. A Ludmilla, essa mulherada assim, sabe? Você vai ver, elas são... Até Pablo Vittar, que por mais que não seja mulher, né? Mas tá aí, né? Tomar cuidado com o que fala. Eu sou no perfil de Gabriel, então tem que tomar cuidado com o que fala. Não, aqui, ó.
Aqui a gente é incancelável. Incancelável. É, a gente não pode ser cancelado se a gente não deixar que eles cancelem a gente. Isso, exatamente. E, enfim, são os nomes femininos, ou não tanto, da cultura pop hoje em dia. E o que elas fazem? Elas são profissionais em chacoalhar a bunda. O que elas trazem de útil? Música sobre bunda, música sobre sexo, música sobre promiscuidade. E elas são os grandes ícones do feminismo, né? Como é que foi que a Luísa Sonza falou aquela vez? Os homens têm medo de mulheres que mostram a bunda. Não, eles não têm medo. Você pode ter certeza que medo é a única coisa que eles não têm. E assim, elas falam tanto sobre objetificação, né? Ai, objetificação do corpo feminino. Quem é que tá objetificando? Quem que tá objetificando? Quem que tá subindo num trio elétrico praticamente só de calcinha e sutiã e rebolando pra todo mundo ver? Quem é que tá objetificando? É o cara que tá assistindo ou é ela que tá fazendo o conteúdo? Então, assim, é terrível esse tipo de comportamento com esse tipo de... Em qualquer meio social. Esse tipo de comportamento, ele tem sim que ser reprovado. A gente não pode medir críticas. A gente tem que criticar sim. Sempre. Sempre que tiver oportunidade. Porque, ai, é inveja porque elas têm dinheiro. Não. Não é inveja, porque, assim, a gente critica... Eu critico o Lula. Eu não tenho inveja do Lula porque ele tem dinheiro. Né? Assim, essa história de inveja é uma grande falácia, não faz sentido nenhum, não é um argumento, então, foda-se. É questão de, assim, é moralmente incorreto. Ai, mas isso é para os seus padrões. Sim, eu defendo o que eu acho certo. Eu defendo os meus padrões. Afinal, moral não é relativa. Se moral fosse relativa, nós não teríamos uma Constituição dizendo que pedofilia é crime. Se moral não fosse relativa, a gente não teria uma Constituição dizendo que estupro é crime. Então, não, moral não é relativa. Tá? Então, basicamente é isso. Elas são extremamente hostis com qualquer um que reprove esse tipo de comportamento, que foi meu caso. Foi justamente assim que eu comecei a perceber isso. Eu nunca me esqueço uma vez na escola que a gente estava comentando sobre isso com umas meninas, assim, da minha sala. Tinha várias meninas na minha sala. A gente tinha ficado de tarde na escola para fazer um trabalho em grupo. E a gente estava conversando sobre essas coisas. Alguém tinha lançado uma música, sei lá. E eu falei que eu não achava bonito, porque eu acho que essas meninas que aparecem quase peladas na internet querem se aparecer. E aí uma delas, inclusive, sovaco peludo, hoje em dia, né? Hoje em dia tá com sovaco peludo, a sobrancelha dela virou quase uma monocelha, virou vegana, essas coisas. Nossa, e eu lembro que ela falou pra mim, mas roupa não define caráter. E as outras meninas ficaram todas, isso aí, amiga. E eu fiquei, tá, mas eu não tô falando de caráter. Você pode ser uma boa pessoa e ainda assim ser uma piranha. E assim, viu, Duda? Roupa não define caráter. Roupa não define caráter. Mas quem tem caráter sabe como se vestir. Sim. Entendeu? E outra, é isso que eu falei. Gente, uma pessoa boa ainda pode ser uma piranha. Você pode ser uma prostituta e ser uma pessoa boa. Mas não significa que você não seja moralmente reprovável. Afinal, a forma como você se veste, ela pode não definir o seu caráter, dependendo da sua concepção de caráter. Mas ela mostra a forma como você quer que a sociedade te veja. A Lauren falou aqui, roupa define comunicação, exatamente. Ela define a forma como você quer que a sociedade te veja. Se você não quer pessoas olhando pra tua bunda, você não sai com shorts que deixa metade da tua bunda pra fora. Sim. Sabe? Matemática, ai, sim. mas os homens mexem com as mulheres mesmo que elas estejam de burca. Tá, mas a gente não tá falando de homens ruins sem noção. A gente tá falando de mulheres que, por mais que se exponham, fingem reclamar da atenção que recebem, né? Porque elas só fingem. Porque, por exemplo, fulana postou uma foto de lingerie no Instagram, chamaram ela de gostosa e ela disse que ela tá sendo objetificada. É mentira. Ela tá fingindo. Porque se ela não quisesse ser chamada de gostosa, ela não estaria postando uma foto de lingerie no Instagram. Então, assim, Aí uma coisa que eu não consigo entender. Aí um negócio que eu não consigo entender. Esses dias eu vi uma menina reclamando que ela recebia muita mensagem desse teor no direct, né? Aí um dia depois ela postou foto de biquíni, né? Mostrando tudo que dava pra mostrar. Eu fiquei assim, mas porque assim, elas querem a atenção. Elas querem a atenção tanto do cara que tá dando atenção pra elas com a foto vulgar, como a atenção dos lacradores que vão estender a mão pra elas se ela disser que tá sendo assediada.
Assim, é gente muito carente de atenção mesmo. É um povo de uma carência gigantesca. Ô, Duda, E as pegando. feministas grandes já te descobriram? Oi? As grandes feministas, assim, elas já te descobriram? Não. Não. Quer dizer, em parte. Ah, eu nem sei se eu posso falar o nome dela. Aqui pode A tudo. Andressa. A Liberdade, Andressa. Não, liberdade de fala, expressão. fala de Ela já me jeito. bloqueou no TikTok. Eu nunca Fala nem de, falei com ela. Ela fala já de até me jeito. bloqueou. Então, assim, mas por enquanto eu acho que foi só ela. Por enquanto eu É, acho que foi só ela. enfim, não foi ninguém também. Ninguém te bloqueou. Ninguém. É, Ô, Duda, demorei e pra os descobrir que tava teus. bloqueada. Fui descobrir porque me mandaram um vídeo dela falando do delineado, eu fui assistir e aí apareceu pra mim que eu tava bloqueada e não consegui ver mais nada. Enfim. Entendi. Você tem falado muito do governo, né, Duda? Assim, acho que uma das tuas pautas principais tem sido o governo e a defesa do Bolsonaro em si. E coisas que Sim. nós também fazemos, né? Afinal, todo mundo aqui vota no Bolsonaro. Mas, assim, eu vi uma crítica que você fez aos irmãos Weintraub, né? Eu queria que você explicasse como é que foi isso. Tipo assim, o que é que você achou da situação, tal? O que é que você pensa dos irmãos Weintraub? Foi um mal entendido, não foi? O que é que você pensa disso? Eu Você tem acho mais exatamente algum aí também nessa lista, além dos dois? eu acho exatamente aquilo que eu falei no vídeo. Eu acho que, assim, eles ficaram chorando por causa de uma curtida do Mário Frias, certo? E eu defendo o Mário Frias até a morte, eu adoro aquele cara. E eles ficaram chorando por causa de uma curtida do Mário Frias, certo? Quando foram olhar as curtidas deles, eles curtiram coisa chamando a Bárbara do Te Atualizei e a Zoe de puta. Entendeu? Eles seguem gente que chama Bolsonaro de genocida. Então, assim, eles curtem coisas falando que Bolsonaro é frouxo, esse tipo de coisa. Então, assim, eles querem fazer as críticas que eles fazem, eles podem fazer à vontade, é um direito deles. Mas eles não podem esperar que eles vão continuar recebendo apoio da base do governo. Sabe? Você, uma vez ou outra, você falar que, tá, eu não gostei disso daqui, mas falar de uma forma ok, uma forma, assim, sem precisar chamar ninguém de puta, nem nada desse tipo, tudo bem. Até aí, tem muita gente, Constantino, por exemplo, muitas vezes tece algumas críticas contra o Bolsonaro. E ele continua tendo grande apoio da base bolsonarista. O problema não é você fazer uma crítica em si, o problema é qual crítica você está fazendo, como ela está sendo feita. E eu achei aquilo patético. Eu achei que eles fizeram ridículo. Os caras só estão fora do Brasil, trabalhando em banco, ganhando tudo que eles ganham, porque Bolsonaro conseguiu colocar eles lá. Ah, é porque eles estão apoiando prisão ilegal. Se a gente apoiasse prisão ilegal, nem O lado ruim de morar perto de uma avenida. Às vezes passa uns aqui comunistas de tem uns moto. idiotas também. Aqui tem. Enfim. Então, assim, teve muita coisa. Eu recomendo que quem estiver vendo a live e estiver meio perdido, veja o vídeo do Kim Paim, os vídeos do Kim Paim sobre isso. Porque se eu fosse detalhar tudo, essa live ia ter umas 5 horas. Mas, assim, foi muita coisa, muitos comentários, assim, muita coisa mesmo. Muitas coisinhas que eles estavam dizendo por aí há um tempo, sabe? Retuitando coisa de Nando Moura, essas coisas. Então, assim, eles, a partir do momento em que Bolsonaro fala que Tarcísio é o governador que representa eles, a parte do Bolsonaro, e um cara que se diz apoiador do presidente ainda assim pretende sair como candidato a governador, ele tá dividindo. Ele tá tentando roubar voto. E eu já não achei isso legal. Eu já pensei, pô, se ele realmente diz que ele apoia o presidente, e o presidente já indicou um cara, ele devia tentar outro cargo para não atrapalhar a candidatura do cara que o presidente que ele diz que apoia indicou. Não foi isso que ele fez. Depois surgiu toda essa polêmica, descobriram coisas que eles curtiram, descobriram algumas... O próprio Mário Frias mesmo falou que eles ficaram bravinhos porque ele negou Rouanet para uma galera que ele conhecia e tudo mais. Enfim, teve toda a treta se desenrolando. Teve Eduardo Bolsonaro dizendo que isso está acontecendo nos bastidores há muito tempo. Agora que a coisa está vindo a público. A gente está engolindo o sapo deles há muito tempo numa esperança de que fosse haver alguma redenção, algum pedido de desculpas, alguma mudança de comportamento. Agora eles chutaram o balde.
Então, o que Bolsonaro fez? Eduardo Bolsonaro fez? Ele chegou e falou: não estão com a gente, lidem com isso. Então, assim, teve muita gente falando que não, eles não são oposição, não façam isso. Gente, pelo amor de Deus, se o filho do próprio presidente está falando que eles não estão com a gente, então eles não estão. Não estão. Não, com a gente que eu digo é com a base bolsonarista, né? Porque se você Sim. não faz parte da base bolsonarista, então, assim, pouco importa pra você. Mas eu faço. Então, pra mim, não faz sentido continuar apoiando. E eu deixei de seguir algumas pessoas que demonstraram apoio a eles, porque eu acho que, assim, não é interessante pra mim continuar seguindo. Não é por picuinha pessoal com a pessoa nem nada. Por exemplo, a Liz Macedo. Eu segui a Liz Macedo. Eu vi que, apesar de tudo isso que aconteceu e de tudo que eles falaram e fizeram, ela saiu em defesa dos caras. Eu pensei, bom, ok. Então, acho que não é mais interessante pra mim seguir ela, né? Até porque eu não vou seguir uma pessoa que tá defendendo quem faz oposição ao que eu defendo. Então, assim, não só com a Liz, isso aconteceu com algumas coisas. Não tem nada contra ninguém que eu tenha parado de seguir por causa disso. É só que, assim, eu não vou seguir alguém que apoie Arthur do Mamãe Falei, por exemplo. Não acho que seja conveniente pra mim. Então, a mesma coisa se dá com eles. Eu, assim, eu não apoio mais. Não apoio de forma alguma. Eu, assim, fazia um tempo que eu estava ouvindo algumas pessoas falando que talvez estivesse rolando alguma treta entre eles, mas eu estava pensando, será? Será mesmo? Eu tava, assim, é difícil você desapegar, sabe? É difícil você aceitar que puseram um chifre na tua cabeça. É difícil você aceitar que enfiaram uma faca nas tuas costas. E, então eu tava tendo dificuldade de desapegar, mas depois de tudo essa treta recente, eu pensei, não, é isso mesmo. Os caras chutaram o balde, então deixa esses caras pra lá. É isso, Entendi. basicamente. Vai lá, Fragozão. Quer perguntar, Gabriel? Tô com na boca aqui já. Ô, Duda, bom que você falou do Arthur Duval, né? Também falou do Nando Moura ali um pouco para trás. E eu, pessoalmente, sou uma pessoa que eu era inscrito no canal do Nando e do Arthur Duval. Gostava muito do trabalho dos Eu dois. também. Mas começando pelo Nando Moura, eu percebi que as qualidades de vídeo dele começaram a cair demais. O problema, inicialmente, na minha percepção, nem foi ele virar oposição. O cara tem o direito dele de virar oposição. Né? Mas as coisas que ele começou a pregar, né, por exemplo, quando ele fez aquele debate com o Nicolas, que não foi um debate, foi um amasso, ele nem deve ter saído na rua mais depois daquilo, ele soltou uma assim, né? Falou assim, não, que eu como conservador, palavras do Nando Moura, eu como conservador acredito que o direito coletivo está acima do individual. O que é isso, gente? Aí ele usou isso para Que tipo de conservador é esse? Não sei o que é essa aberração. Não sei que aberração é essa que ele tirou ali na hora. E ele usou isso para justificar o passaporte vacinal, passaporte etc. Tudo aquilo que a gente está brigando hoje. E o MBL também, por exemplo, Movimento Brasil Livre, né? Não sei Movimento quem, Brasil por Lula. Movimento Liberal Clássico. Pois é. Aí eu fui pensando assim, o que você pensa a respeito dessas pessoas que pularam do barco e que têm certeza absoluta que tomaram a melhor decisão, né? Você acha que eles se perderam? Você acha que foi alguma desilusão com o sistema político? O que você pensa assim? Eu acho que é um jogo de interesses. Esse chute que eles deram. Assim, eu acho que é um jogo de interesses. Como é que chama? O Nando Moura, por exemplo, ele queria cargo. Ele não conseguiu o cargo que ele queria, virou oposição, ficou putinho. Virou oposição. Mamãe Falei, é assim, ele conseguiu um cargo, de fato. Mas eu imagino que tenha acontecido, não só a Mamãe Falei, né? O MBL todo, no geral, o Kim Kataguiri, enfim. Eu imagino que tenha ocorrido alguma treta interna lá dentro. Talvez até uma treta relacionada com o Moro e tudo mais. E eles também devem ter ficado putinhos por algum motivo e decidiram virar oposição, porque é a única explicação plausível. Eles queriam alguma coisa que eles não conseguiram. Do Bolsonaro. Tentaram arrancar alguma coisa do cara que o cara não quis dar e eles ficaram nervosos. Pra mim é a única explicação que faz sentido. Porque eu adorava o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Eu assistia os vídeos dele indo nas manifestações. A direita jovem era o MBL, gente. O que a gente tinha de referência era o MBL.
Exatamente. Verdade. Exatamente. Eu adorava o cara. Eu achava muito legal mesmo. O Kim Kataguiri, eu olhava ele falando e eu pensava, nossa, que menino da hora. Eu gostava muito deles. O Nando Moura, eu assistia. Sabe? Assim, o Nando Moura, sinceramente, eu acho que atualmente ele tá precisando de ajuda psiquiátrica. Verdade. Aquele cara tá totalmente fora de controle. Ele tá fora de si. O cara começa a gritar que parece que ele vai explodir. Do nada. Assim, ele tá realmente... Se tiver algum psiquiatra aí, pelo amor de Deus, ajudem o Nando Moura, porque esse cara não tá bem. Você falou, por exemplo, do debate com o Nicolas. Ele voltou no Inteligência Limitada depois do debate. Foi Eu vi isso ele aí. e o Mamãe Falei. Eu não sei se você chegou a ver aquele vídeo. Eu vi. Gente, mas o cara gritava, mas ele gritava. Parecia que ele tava bêbado, sabe? Só Aí ele gritando, saiu. assim. Aí depois ele levantou e falou, vou ali. Levantou e foi lá pra trás. Assim, eu não entendo o que aconteceu. Assim, é isso que eu falo. Pra mim, a única explicação que faz sentido é que realmente foi um jogo de interesse. Quiseram arrancar alguma coisa do governo Bolsonaro que não conseguiram, ficaram bravos e viraram oposição. Porque, assim, não faz sentido um cara que tirava foto fazendo arminha com a mão com o presidente, que nem uma mãe falei, hoje em dia chamar o cara de miliciano. Não faz sentido nenhum. É assim, realmente deviam ser uns interesseiros, surfaram na onda para conseguir o que queriam e quando não conseguiram, viraram as costas, ué. E assim também tem uma coisa que é importante, o seguinte. O MBL, a princípio, nunca foi Bolsonaro. O MBL, aí no início, nunca foi um Dala Bolsonaro. Os caras tinham uma pauta liberaloide, que eles tiravam do fundo da alma deles, ninguém sabe de onde, né? E eles procuraram alguém que fosse corroborar com isso. Inclusive, o candidato principal do MBL a início era o Amoedo e o Dória. Eu lembro que eles cogitaram o Dória. Esse cara era chamado de filho do Dória. Só que quando chegou, e não apoiaram o Bolsonaro no primeiro turno, mas quando chegou o segundo turno, os caras abraçaram a campanha, né? Eu lembro do Kim estando com o Arthur lá na casa do Bolsonaro, churrasquinho, comendo pão, aquela coisa toda, para mostrar de populismo. Eles... Não, com a arminha. Com a arminha na mão, ó, tem foto. Pra você ver como isso é pior ainda. O cara frequentava o ambiente do Bolsonaro mesmo, ficou próximo. E hoje em dia tá tentando acabar com o cara. É assim, é uma falta de caráter gigante. O cara cospe no prato que ele comeu. Eles acham que eles iam ter se elegido pra alguma coisa sem Bolsonaro? Porra nenhuma, desculpa a palavra. Claro, mas porra nenhuma. Deixa eu ver aqui. Tem outro aí, Fragoso? E o Moro, Duda? Ele se aliando com o Moro agora, se juntando ao PT para combater o bolsopetismo, né? Aquelas invenções que eles criaram agora para justificar, né? Tem aquela foto fantástica do Kim Kataguiri junto com a Gleisi Hoffmann, né? Os dois segurando combatendo o bolsopetismo de papel Exatamente, né? O MBL pedindo, junto com a Gleisi Hoffmann do PT, pedindo o impeachment do Bolsonaro para combater o bolsopetismo. Sabe o que é engraçado? Os caras atravessaram uma parte do Brasil de pé para chegar em Eduardo Cunha e entregar um processo de impeachment para tirar Dilma, né? O cara foi avassalado pela Gleice, por toda a cúpula do PT, virou o próprio inimigo da alma, né? Aí o mesmo cara que tirou o PT sobe no palanque com o Gleice, com o Benedita da Silva, com o Cirão da Massa, com toda a coja, para ser contra o bolsopetismo. Eu não entendo. Não entendo. É assim, o Moro, você falou do Moro, né, Fragoso? Eu não vou falar muito sobre Moro porque eu estou preparando um vídeo no YouTube. Então eu vou fazer o meu merchan. Gente, quem estiver vendo isso aí, não vai spoiler não. Vai sair vídeo no YouTube. Então se inscreva no meu canal, Eduarda Campopiano, e até domingo sai. Ou até segunda, tá? Não vou prometer que até domingo, mas até segunda sai. E é assim, é só você olhar que o fato do cara estar focando mais em atacar Bolsonaro do que em atacar Lula.
sabe? Já começa errado aí. Você entra no Twitter dele, a maioria das coisas é contra Bolsonaro. Algumas coisas são, tipo, explicando por que Lula não foi inocentado. Poucas coisas. O cara tá realmente... O Bolsonaro é o novo inimigo dele, não é mais o Lula. Tanto que você vai ver quem que é o marqueteiro do Moro. Ruim, viu? É o cara que era do O cara fez campanha do Lula. O marqueteiro do Moro fez marketing pro Lula, fez marketing pro Aécio, fez marketing para Geraldo Alckmin e fez marketing pro presidente da Argentina, que tá ferrando com a Argentina. Aí o que o Moro faz? Vem pra cá, agora você é meu amigo. Então, assim, sinceramente, assim, que forma de combater bolsopetismo é essa que eles têm, que eles se aliam com o PT? Eu não sei o que é isso. Não é só MBL, o Moro também. Vamos combater o bolsopetismo abraçando os petistas. É terrível. Assim, não faz sentido nenhum. Pra mim, assim, é bem indefensável mesmo. Essa palavra existe? Indefensável? Eu acho que sim. Sim. E diga-se assim, de passagem, um marqueteiro ruim, viu? Marqueteiro ruim. Você não viu? Eu não sei se você chegou a ver. Ele postou um bagulho no Facebook jogando arcade, gente. O que é isso? Jogando, sei lá, Mortal Kombat antigão, assim, no arcade. Não sei se era Mortal Kombat ou se era Street Fighter, enfim. Gente, que isso? Que marketing pra presidente é esse? Estou jogando Street Fighter, votem em mim. Gamers, nintendistas, votem em mim. Que é isso? Agora... Pra puxar a juventude, né? A juventude acima dos 40. Mas que juventude é essa que ele quer alcançar com arcade, gente? Se fosse um Xbox Series X, um PlayStation 5, tudo bem. Mas, gente, pelo amor de Deus, assim, que marqueteiro ruim. É ruim mesmo. E aí, por cima é petista. É assim... Duda, agora veio um passarinho azul aqui em casa, hoje de manhã. Acho que umas 5h30 da manhã, mais ou menos. O passarinho passou aqui na janela, bateu. Eu prontamente abri, porque eu gosto quando passa... Olha lá que você tá usando óleo, carinha escondido. Olha lá, hein? Quando o passarinho chegou, ele falou assim, Gabriel, fiquei sabendo que você vai conversar com a Duda hoje. E eu vim trazer notícia. A Duda é candidata pro São Paulo. O passarinho tá certo? Oi? Não dessa vez. Não, o passarinho está precipitado. O passarinho está precipitado. Ainda não. Gente, vocês precisam entender que Duda tem 18 anos. É sério? Duda acabou de sair do ensino médio. Nossa, Duda ainda não está preparada. Mas, olha, não quero fazer nenhuma promessa, porque a gente nunca sabe o rumo que as coisas vão levar, né? Mas para 2026 eu não vou negar que é algo que eu cogito sim, tentar para deputado estadual aqui em São Paulo. Não penso em vereadora, porque aqui na minha cidade eu não vejo muito futuro. Nem sei se eu vou continuar morando aqui. Vai que um dia eu volto para Itatiba, né? Que eu morava em Itatiba até 2 anos atrás. Não sei como é que as coisas vão ser no futuro. Mas se for para eu lançar alguma candidatura no futuro, vai ser para deputado estadual. Se eu achar que eu realmente posso ser útil, que realmente eu vou me encaixar bem lá, provavelmente vai ser para deputado estadual mesmo. Mas não para agora. Entendi. Não para agora, porque ainda sou neném. Esse passarinho tá muito precipitado. Gabriel, eu acho que quem fumou foi o passarinho, não foi você não. Então tá de boa. Tá de boa. Ô, Duda, você é de qual cidade? Eu sou da Praia Grande. Oi. Praia Grande. Praia Grande, São Paulo, né? Como que você vê, assim, digamos, o termômetro da tua cidade, do teu estado para outubro? É assim. O que você acha que está circulando, assim, entre as pessoas? O negócio tá bom? Na minha cidade, para presidência, eu fico tranquila. Ano passado não, eleição passada, o Bolsonaro ganhou aqui com 75% no segundo turno. Caramba! Então, assim, não imagino que isso vá mudar drasticamente para esse ano. Talvez mude para mais, para menos, enfim, mas eu acho difícil. Foi uma porcentagem já muito alta. Talvez mude, mas eu não acho que vai ser menos do que 65%. Eu realmente não acho que vai ser. Então, para a presidência aqui na cidade, eu tô tranquila. Infelizmente, é um povo que não sabe votar. Perdão se tiver alguém da Praia Grande assistindo, não estou falando de todos, mas estou falando no geral. Porque é um povo que elege Bolsonaro com 70 e tantos %,
mas que vota em Raquel Kine, que mantém Tucano no governo da cidade. Ah, É não, o mesmo gente. partido há 29 Raquel anos. Kine não, gente. Raquel 29 Kine anos. não. Eu nem sei quem é, mas tudo bem. Chamam ela de Dilma da Praia Grande, Ah, para você ter uma noção. Porque, Nossa, assim, é mais ou menos a mesma coisa, ideia, sabe? então. Tem o Mourão, que era o prefeito antes dela, que é tipo o cara que manda em tudo. Ele é o nono prefeito mais rico do país. E assim, ela tá ali, mas era tipo a Dilma, realmente. A Dilma tava ali, mas a gente sabe que quem mandava por trás era o Lula. Mesma coisa a Raquel. Inclusive, eu já discuti com a prefeita daqui da cidade no Facebook. Ela me chamou de feia. Assim, assim, ela tá ali na prefeitura, mas quem manda atrás é o Mourão. Então, assim, é um povo que não sabe votar muito bem, porque vota para presidente, mas não vota para prefeitura. Mas, enfim, para governo, eu tenho muita fé de que o Tarcísio se elege. também. De verdade, ele tá, assim, muito forte. Todo mundo odeia o Dória. Petistas e bolsonaristas, todo mundo junto odiando o Dória. Tá? Eu acho que esse cara é facilmente um dos homens mais odiados do país atualmente. Eu já falei isso ontem e eu repito. Facilmente, de todo o meu círculo pessoal, de todo mundo que eu conheço, eu só conheço uma pessoa que diz que gosta do Dória. Uma. De todo mundo que eu conheço. Eu sei de uma pessoa que diz que gosta do Dória. E ela é dona de ONG. Então dá para entender um pouco. Explicou o porquê. Aí, assim, fora essa pessoa, todo mundo que eu conheço odeia esse cara. Então, eu sou positiva. Para o estado de São Paulo, para o governo de São Paulo, eu sou positiva. Eu realmente acho que a gente tem muita chance de eleger o Tarcísio. Para a prefeitura de São Paulo, eu não tenho certeza. A prefeitura de São Paulo é muito importante, querendo ou não. São Paulo é uma cidade que interfere no país inteiro. Mas eu nem sei quem é que está como candidato para a prefeitura, para ser bem honesta. Agora, para a presidência, aqui eu tenho certeza que, pelo menos aqui na cidade, Bolsonaro leva a maioria. Certeza absoluta. Mas, assim, eu sou positiva, eu acho que Bolsonaro vai sim se reeleger, eu tenho muita fé nisso, mas eu não acho que vai ser uma batalha fácil. Muita gente fica falando que vai ser no primeiro turno, eu duvido. Não. Eu duvido, tá? Eu duvido que vai ser no primeiro turno. Não por falta de apoio dele, porque ele tem um apoio massivo. Mas é porque é muito difícil a eleição ser no primeiro turno mesmo. Sim. Principalmente presidencial, é difícil. Então, eu realmente acho que vamos para um segundo turno, sim. Mas eu tenho plena convicção de que o Bolsonaro pode sim ganhar. Ô, Duda, tu, além do presidente do Tarcísio em si, que você já deixou claro que apoia, você vai abraçar a campanha de algum deputado estadual, federal, aí em São Paulo? Então, para deputado estadual, eu tenho 2 nomes. Um deles já é certo que vai sair candidatura. O outro ainda não. Que são o Bernardi, dos Pingos nos Is. Ainda não é certo se ele vai sair candidato ou não. Não estadual sei. Ou federal? Estadual. Eu tava conversando com ele veio aqui em casa esses dias. O Bernardo é super gente boa, amigo meu. Ele passou aqui em casa para tomar um café, que ele tava aqui na praia. Sabe, né? O Bernardo dos Pingos nos Is? Então, Não. aí ele passou aqui em casa e ele saiu dos Pingos nos Is, mas enfim, ele sempre se metia em treta com a Amanda Klein, depois você procura lá. Ele é muito legal. Ele cobria, acho que era o Augusto ou era a Ana. Enfim, quando um deles não estava lá, era o Bernardo que entrava. Ele veio aqui em casa, a gente estava conversando, e ele comentou que talvez ele lance uma candidatura, mas ainda não é nada certo. Agora, o Fuinha. O Fuinha vai lançar a candidatura e eu, assim, se o Bernardo lançar a candidatura dele, eu fico em dúvida entre os dois, mas se o Bernardo não lançar, eu vou votar no Fuinha. Pretendo votar no Fuinha porque são 2 causas que eu apoio muito, tanto a causa animal quanto a causa da direita. Infelizmente, a causa animal é meio que esquerdista no geral. E eu sou auxiliar de veterinária, então eu sou muito louca dos bichos. Aqui, ó, minha gata tatuada no ombro. Então, assim, eu sou muito louca dos bichos. E eu sempre, assim, vez ou outra eu faço uma doação para uma ONG ou outra. Eu ajudo, tem uns gatinhos aqui por perto que eu levo ração e tudo mais. Eu gosto muito de bicho. E eu achei aí um candidato, que é o Fuinha, que é protetor mesmo de animais e que é um conservador, cristão, direita, Bolsonaro.
Então, assim, são, tipo, todas as causas que eu apoio numa pessoa E só. Então, O Funha é interessante porque assim, ó, eu vou falar isso não é porque o Funha é meu amigo, não é por nada disso. Mas o Funha era um cara que não precisava entrar na política. O Funha era um cara que tinha uma popularidade. O Funha tem quase 2 milhões no YouTube, salvo engano, sabe? sim, Funha tem mais. mais de 2 milhões no YouTube. Tinha quase 2 milhões no Instagram. Passou de 1 milhão no TikTok. E tipo assim, o Funha largou mão disso tudo e falou, vou apoiar o presidente. Então um cara desse, e que perdeu quase 1 milhão de seguidores, juntando tudo, né? Um cara desse que abre mão da popularidade, talvez, mas abre mão de seguidores, abre mão de engajamento para apoiar o presidente, dificilmente ele vai trair o presidente. É. Dificilmente, entendeu? E ainda uma coisa que eu acho muito legal é que você entra no canal do YouTube do Cunha e ele fazia conteúdo teen antes, né? Uhum. Tanto que você olha no vídeo que ele postou lá no 7 de setembro, você vê esses youtuberzinhos tipo JP Mota da vida, esses youtubers teens, todos bravos com ele, realmente. Que é uma galera de esquerda mesmo. São as meninas, é tudo feministinha, são as VTubes da vida, sabe? É todo mundo, essa galera que faz minissérie pra internet, sabe? Todo mundo bravo com ele. E, assim, você entra no YouTube e ele tem ainda uns conteúdos teens. Ai, preguei uma peça na minha namorada e olha no que deu. Essas coisas. E eu acho legal que ele, que fazia esse tipo de conteúdo, tenha mudado, assim, o foco dele. Porque, querendo ou não, ele ainda tem 1 milhão, mais de 1 milhão, no YouTube mais de 2 milhões de seguidores. Se você for somar tudo, acho que dá aí quase uns 5 milhões realmente de seguidores, e ainda tem um público muito grande que segue esse cara. Então você imagina o tanto de gente que ele não consegue trazer para o nosso lado, Sim. de gente jovem. Então eu acho isso assim sensacional. O meu voto é assim, quase certeza que vai para ele. Eu gosto muito dele, eu já conversei com ele algumas vezes. Ele me segue no TikTok, sempre que eu posto ele tá lá dando uma força, comentando. Eu acho ele um menino de ouro. E assim, eu pretendo votar nele. Gosto pra caramba Então dele. vamos fazer o seguinte, ó. O mínimo que eu posso fazer é o seguinte, terminar a live aqui, eu vou colocar você numa ligação com o Fuinha, tá? Vocês vão conversar pessoalmente, e aí você vai perguntar pra ele suas dúvidas e tal, e você vai votar no Fuinha e acabou. E o outro cara no Pingo nos Is que lute. E é isso. Ai, não, mas eu gosto. Assim, eu não vou falar que o Bernard que lute, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Bernard. Vai ser realmente muito difícil para mim. Eu vou ficar muito dividida se o Bernard realmente lançar a candidatura. Mas enquanto a candidatura do Bernard ainda não é certa, não sei se ele vai lançar, o meu voto é pro Fuinha. Mas eu vou adorar falar com ele. Se você puder arranjar isso daí para mim, eu vou adorar. Daqui a pouco eu ligo pra ele, te chamo no WhatsApp aí, a gente vai. Inclusive, gente, o Fuinha provavelmente vai ser o próximo convidado da próxima semana, tá? E tem mais alguma coisa, Fragoso? Aqui, eu não sei quanto tempo que pode ser a live. Aqui tá aparecendo 53 minutos. Então, provavelmente, deve estar já quase acabando. Não, 53 minutos que a gente tá em live. A gente tá em live em 53 minutos. Nossa, muito rápido. Tô com o relógio aqui do lado, nós estamos 53 minutos ao vivo. Ô, Duda, te perguntar o seguinte, você falou, por exemplo, da causa animal, né? Isso é uma pauta que virou da esquerda. Ela não necessariamente é da esquerda, mas virou da esquerda. Você acha que a direita dorme no ponto com essas pautas menos, digamos assim, ideológicas, como social, questão de pobreza, morador de rua, causa animal, aquilo que a gente costuma não ficar muito no debate? Você acha que a gente dormiu no ponto e deixou o pessoal assumir essa pauta para si? Assim. E se a gente pode retomar Na isso? parte de ser efetivo em relação a essas causas, eu acho que não, porque o governo federal tem feito bastante coisa, por exemplo, em relação à causa animal. A gente teve aí o Fred Costa, que é um deputado da causa animal, que inclusive votou a favor da... Agora o motoqueiro foi meu. Que inclusive votou a favor da PEC do voto impresso, o Fred Costa. E o Fred Costa foi quem propôs a lei Sanção, em homenagem ao Sansão, que foi um pitbull que sofreu um atentado violentíssimo. Ele teve as duas patas de trás decepadas, era um cachorro manso, não estava fazendo nada. E aí, a lei Sanção, ela basicamente aumenta a pena para quem comete o crime de maus tratos. Também teve, recentemente, o Bolsonaro sancionou a lei que proíbe que abrigos, zoonoses, enfim, sacrifiquem animais. Só pode sacrificar se for realmente um caso de raiva ou um caso onde você seja a única forma de privar o animal do sofrimento.
que isso é o que realmente, por exemplo, veterinários fazem. O veterinário não pode sair eutanasiando o bicho por aí. Tem que ser ou raiva ou a única forma de acabar com o sofrimento animal. Então, ele sancionou essa lei que proíbe o sacrifício dos animais nos abrigos e nas zoonoses. Então, eu acho que, assim, esse tipo de pauta, o governo federal tem agido. Porém, a nossa militância em relação a essas pautas, acho que falta, sim. Justamente porque muita gente acaba pondo na cabeça que é pauta de esquerda. E acaba não falando sobre porque já está estereotipado que são pautas de esquerda. Mas eu falo muito sobre bicho. Eu sou bem militante mesmo em relação a bicho. Eu como carne, não venha com esse papo de veganismo pra cima de mim, não. Mas eu sou bastante militante. Assim, um nome que eu gosto muito nessa coisa de animais é o Richard Rasmussen. O Richard Rasmussen, por exemplo, ele fala sobre a militância na questão de venda de animal. Muita gente é contra a venda de animal. Você não tem que ser contra a venda de animal. Você tem que ser contra canis clandestinos. Porque os animais que são de canis certos, os bichos são tratados que nem rei. É assim, os bichos têm até massagem. Então, assim, eu acho que a gente dorme um pouco no ponto na questão dessas militâncias, assim, justamente porque a gente mesmo acaba adotando o estereótipo de, tá, isso é pauta de esquerda, como, por exemplo, a causa animal. O que eu acho que a gente tem pessoas aí como Fuinha para deixar bem claro que não é. Né? Querendo ou não, gente ruim não atropela bicho sem prestar socorro. Gente ruim não joga óleo quente em gato. Gente ruim não, gente boa. Gente boa não joga óleo quente em gato. Gente boa não sai decepando o cachorro no meio da rua. Então, assim, são pautas que são do bem comum de todo mundo. Você deixaria uma filha sua com um cara que é acusado de zoofilia? Não, de jeito então, assim, nenhum. são pautas que são do interesse de todo mundo. Então, eu acho que a gente poderia, sim, investir um pouco mais de tempo. Mas, assim, é uma coisa que com o tempo a gente vai se tocando. Com o tempo a gente vai resolvendo. Vai dando certo. Mais alguma coisa, Fragozão? Vai lá, A vai última, lá. prometo. Bom que você citou isso aí, né? Talvez tem muita gente que nem sabe que o governo sancionou essas leis. Tem gente que nem sabe que deputados da base fazem essas proposições. E, assim, muitas das críticas que a gente ouve para o presidente em si, não é ao governo, é o cara, é o presidente Jair Bolsonaro. Que ele seria frouxo, que ele não está tão ideológico assim, que ele não funciona como gostaria que funcionasse. Como é que você percebe essas críticas que ele recebe? Você acha que tem fundamento? Você acha que alguma vez ele realmente pisou na jaca? Ou você acha que a crítica mesmo ela é exagerada justamente para a pessoa ganhar público, ganhar força política em cima disso? Eu acho que são críticas exageradas porque é aquilo que o próprio Bolsonaro falou. Política é um jogo. Uma vez que você está lá dentro, você tem que jogar. Você não pode simplesmente chegar e falar, não, eu quero isso, isso e isso, se virem e façam acontecer. Não é assim que funciona. Você tem uma Câmara dos Deputados, você tem Senado, você tem STF, você tem muitos empecilhos para fazer as coisas da forma como você gostaria. Né? Não é só sair privatizando tudo do dia para a noite, sabe? Sair liberando arma para todo mundo do dia para a noite, diminuindo maioridade penal do dia para a noite. Não é assim que a coisa funciona. É um trabalho que ele leva muito tempo para ser feito. Ele mesmo falou, a gente chega lá dentro, a gente tem que articular. Se a gente não articula, vira ditadura. A gente vive numa democracia. O presidente, a instituição do governo federal, do presidente da República, ele governa para o país inteiro. Ele não governa só para quem votou nele. Ele governa para todo mundo. Então, assim, existem certas coisas que, por exemplo, agora, na cara de uma reeleição, de uma possível reeleição, não tem como você querer retomar certas pautas, porque são pautas muito incisivas, muito agressivas, muito radicais, que pra gente não é radical, mas para quem tá por fora pode soar como pauta radical na cara de uma reeleição. Então é um cuidado que tem que ser tomado. Eu acho que são críticas exageradas que só vêm dessa galera aí que fala de bolsopetismo e afins, e eu não espero nada de bom desse povo, então... Acho que ninguém. É verdade. Então, pessoal, acho que Nem eles, né? sabem que... Então, eu acho que por hoje é só, né? Eu quero agradecer, Duda, a você pela atenção, prontamente aceitou. A Eduarda, semana passada,